2021 foi um ano importante para a sojicultura do Brasil. Nós colhemos uma safra recorde, tivemos bom desempenho nas nossas exportações. A industrialização teve alguns problemas, a gente teve aquelas revisões todas na mistura do biodiesel, que acabou segurando um pouquinho da nossa força, da nossa capacidade de processar e agregar valor à soja brasileira. Mas quando a gente coloca tudo na balança, os resultados foram bastante positivos mais uma vez. O Brasil, consolidado como o maior produtor, exportador mundial de soja, traz para nós um status bastante importante. E isso é fruto do trabalho não só dos produtores de soja, mas das associações de classe que os representam e estão ali brigando pelos seus interesses. Para isso, para a gente fazer esse balanço de 2021 e trazer as perspectivas para 2022, claro que a gente convidou o seu Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil, grande parceiro do Notícias Agrícolas já há muito tempo, não é isso, Galvão? Seja bem-vindo, é sempre um prazer receber o senhor, ainda mais para a gente falar dos bons resultados que tivemos em 2021. Com certeza, a Carla e a todos que nos assistem aí através do Notícias Agrícolas, dizer, é um prazer mais uma vez a gente estar aqui junto com vocês e levando as informações aí dentro do possível ao produtor rural do que aconteceu nesse ano de 2021. Enfim, vamos dizer, essa safra 2021, que como você sabe, América do Sul, nós aqui, a nossa safra planta num ano, colhe no outro, principalmente a soja, quase que geral. Temos algumas regiões, logicamente, do país, hoje que está no hemisfério norte, o caso específico do Amapá e Roraima, que tem o mesmo ciclo, o mesmo período, por estar no hemisfério norte, logo aí, dizer, acima da linha do Equador. E é com um prazer estar aqui levando as informações aí a todo o produtor rural e a todos que nos assistem aí através do Notícias Agrícolas. Obrigada, Galvão. Para nós é sempre bom ter o senhor conosco. Galvão, o senhor concorda com esse meu balanço? Tivemos realmente um 2021 importante e marcante para a sojicultura brasileira. A gente colheu quase 140 milhões de toneladas, né, Galvão? 136 e um pouquinho mais. E já estamos com uma projeção para 2021-22 de superar 140 milhões de toneladas. Como é que o senhor avalia, como presidente da ProSoja Brasil, esse avanço da nossa produção? Carla, na verdade, aí os últimos números divulgados da safra passada ultrapassou um pouco a 137 milhões de toneladas, né, números aí oficiais. E o que eu posso dizer dessa safra? Ela foi uma safra com problemas iniciais, principalmente, o Paraná teve alguns problemas, o próprio Rio Grande do Sul também teve problemas, se anunciava também uma safra recorde em termos de produção, e realmente ela acabou acontecendo, por mais que tivemos problemas pontuais nos estados do Sul, como de novo nessa safra está acontecendo. Mas tivemos surpresas muito grandes em boas produções, até o próprio Mato Grosso superou a média que vinha fazendo, mas principalmente no Mato Piba, onde tivemos grandes e gratas surpresas, onde a própria Bahia veio a superar uma média, assim dizer, histórica, aí chegando em 67 sacas de média hectare. Você veja que isso é de comemorar realmente. Tivemos altos e baixos, o produtor que vendeu cedo, mas também comprou seu produto cedo, acabou fazendo também essa atual lavoura agora num custo até mais abaixo. Mas teve o produtor que realmente não vendeu cedo, mas foram poucos, porque os números divulgados aí, 70% mais ou menos da safra de soja passada, ela foi vendida antecipadamente, como eu acabei vendendo a grande maioria, porque os preços e a troca que a gente faz, o comparativo que a gente faz de custo, em saca de soja estava bom. Sim. Então, podemos dizer que, para quem colheu, que não esteve no sul, que teve algum tipo de problema, que é o produtor do Paraná, que ele plantou um pouco mais tarde a soja, ano passado foi bem, depois foi mal no milho, quem plantou cedo teve mais problema, mas dá para se dizer que a nível de Brasil foi, sim, uma boa safra, recorde novamente, e quem não vendeu cedo ou vendeu pouco da parte, com certeza teve aí, dizer, resultados muito positivos em cima disso, né, Carla? Galvão, como é que o senhor avalia esses problemas pontuais, que ainda são pontuais, né, nessa nossa nova safra? Como é que vamos terminando 2021 e começando 2022 com essa preocupação que o clima está impondo para alguns produtores, né? Nesse finalzinho, nesse meados de dezembro, a gente está observando excessos
nos extremos do Brasil. Então, excesso de chuvas, por exemplo, na Bahia, castigando alguns produtores por lá. Do mesmo modo, no Rio Grande do Sul, o excesso de calor, né, a temperatura muito elevada e a falta de umidade suficiente para que a planta tenha um desenvolvimento saudável, preocupando. O senhor, com a sua experiência, está preocupado com a safra 2021-22? Nós podemos ter perdas agressivas e mudar aí o quadro da oferta que a gente vai entregar para o mundo? Bom, Carla, como você falou, temos problemas pontuais e, na verdade, também o problema ele está meio generalizado. Alguns locais com excesso de umidade, é o caso, dizer, praticamente de todo o centro-oeste, com exceção do sul do estado, do Mato Grosso do Sul, que também já tem relatos e notícias da falta de umidade, mas Mato Grosso, dizer, Goiás, o próprio Mato Piba, de um modo geral, está com excesso de umidade. Então, isso também preocupa, não é bom para a produtividade, não é bom. As doenças, elas acumulam muito fácil, a planta também não desenvolve direito, sempre com o aspecto de uma planta meio amarelada. Isso, com certeza, vai ajudar a comprometer a produtividade, poderia ser melhor. Mas em todas as situações que a gente vê depois, quando vai para o sul do Brasil, a falta de chuva, onde o produtor está perdendo, aí dizer, algumas regiões já se fala aí em 70%, 80% de safra, milho já 100%, inclusive já há muitos e muitos vídeos aí divulgando, se destruindo aquela lavoura, tirando ela fora, já eliminando, tentando esperar a umidade para se implantar a nova safra, vamos dizer, de soja, agora dentro do mês de dezembro, mas já sabemos que está ficando também bastante tarde, por mais que algumas regiões do próprio Paraná e do Rio Grande do Sul se planta mais tarde por conta do trigo, o frio, e você tem boas produtividades, mas infelizmente hoje já estamos aí no dia 14 de dezembro, ontem ameaçou algumas chuvas, a gente soube no sul do Brasil, mas muito fraca até nas próprias regiões que pegou pouca umidade pelo que está seco. Então, é uma safra anunciada aí, dizer, como uma safra recorde novamente. O número que a gente plantou de hectares, ele subiu bem em relação ao ano passado. Sim. Ela pode acontecer, sim, não tem dúvida nenhuma. Mas ainda eu acho que é muito cedo para a gente comemorar ou dizer qualquer coisa. Esses números, a Conab falando em mais de 142 milhões de toneladas, algumas outras empresas aí que também fazem esses levantamentos, chegam a falar até acima de 145 milhões de toneladas, mas nós da ProSoja a gente vê com mais preocupação pelo que o clima hoje está aí apontando. Então, esse excesso de umidade não é bom também para produtividades altas, e como a falta de chuva, a falta de umidade que está acontecendo, já atingindo também o sul do estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem esses relatos, eu acho difícil atingir esses números, mas não estamos aqui gorando que não aconteça, bem pelo contrário, o mundo demanda, tem comércio, tem mercado com isso tudo, com certeza. Então, a gente torce para que esses números sejam reais, mas achamos muito, muito difícil que realmente venha a se concretizar pelo avançado tempo, já que nós estamos aí das lavouras, sim, e ainda o clima persistindo. Algumas regiões chovendo demais, a doença está no período reprodutivo, a maior parte dessa soja, isso começa a comprometer, e essas regiões que, então, falta umidade, não precisa nem questionar já, você fala aí em 50%, 60% de percas da lavoura de soja, com certeza absoluta, se chovesse logo dessas lavouras que estão plantadas. E Galvão, num cenário como esse, ou num cenário onde as coisas se desenvolvem muito bem, os olhos do mundo estão muito voltados para o Brasil, né? A gente está falando de 1/3 da produção global de soja, a gente está falando de uma soja de qualidade diferente dos nossos principais concorrentes, e de uma soja, entre outras culturas, por que não dizer todo o agronegócio, que é muito cobrado da sua sustentabilidade. Na nossa última conversa aqui, antes desse especial, né, nós falávamos sobre a última colocação lá da União Europeia, que vai começar a debater em parlamento, o fato de não importarem mais commodities agrícolas em áreas abertas depois de 2020. Eu queria que o senhor falasse um pouco também de como foi esse 2021 com essas cobranças e o avanço que o Brasil tem com a sustentabilidade da nossa soja. Ainda é pouco conhecida, apesar de muito divulgada, a sustentabilidade que a sojicultura promove para o agronegócio brasileiro, né? Olha, com certeza, né, Carlos? Pelos números aí projetados da nossa safra brasileira e dos números projetados da safra mundial, fala-se em 380, 385 milhões de toneladas,
para essas 140 e poucas milhões de toneladas, praticamente nós chegamos próximo a 40% da safra mundial, se viesse consolidar realmente esses números previstos da nossa safra. Mas, como falamos anteriormente, do jeito que o clima está aí, dificilmente se chega nesses números. Nós estamos aqui torcendo para que aconteça. Agora, quanto a essa questão europeia aí, todo mundo sabe, Carla, a gente já falou na outra entrevista, você ouviu eles, relatos aí, um monte de gente, até ex-ministros, ex-deputado federal, tudo colocando aí essa situação, que a gente sabe que isso é um problema comercial, não tem nada com problema ambiental, porque se realmente fosse ambiental e a árvore fosse tão preciosa quanto o europeu quer vender, nesse mundo eles plantariam lá nos países deles, que se isso fosse a nossa sobrevivência. É claro que a gente tem que ter um certo cuidado, parte da vegetação nativa ela tem que ser preservada, que dali de dentro você tira N situações de sobrevivência, inclusive muitos medicamentos que são tirados dessas árvores, são aí feitos e usados nos laboratórios. Mas a gente sabe que o que eles visam realmente dessa preservação que eles querem que faça aqui, a qual não foi feito lá no passado bastante remoto, mas pode ser feita a regeneração dela, se é que isso é tão preocupante, que é o que nós temos também, além dessa produção agrícola, que a gente tem aí em boa parte do país 2 safras, chegando em algumas regiões até 3 safras, onde se usa a irrigação, é isso que incomoda eles. E principalmente o que nós temos no nosso subsolo aqui, as riquezas que ali estão depositadas, eles tentam preservar isso para um futuro de grandes famílias, que a gente sabe quem são a nível de mundo, e sempre tentam segurar sob domínio. Especialmente a Europa aí, França, a Inglaterra, a gente soube aí, Espanha, você teve muitas colônias, as últimas que foram liberando aí, mas sempre com os acordos esdrúxulos, aí a própria França aí vem com essas palavreadas do próprio Macron, do próprio presidente da república deles, lá, enfim, que é uma idiotice, para não dizer outra palavra pior para ele, porque nós já deixamos de ser colônia deles aí, de Portugal, que Portugal até não incomodou tanto na proporção que a gente ouve falar, do que incomodou a própria França, a própria Inglaterra, ainda sabe-se aí deles, países hoje que se emanciparam deles, tornaram independente, mas pagando altos custos, isso em dinheiro, em espécie, para poder ter dado essa liberdade ao seu povo. Então, essa questão aí ambiental, ela é usada, na verdade, para prejudicar a questão comercial, a questão econômica, e tentar segurar o nosso país o máximo possível, porque para quem tem um território do tamanho que nós temos, a vocação que o nosso povo tem aqui, que nós temos para a produção, principalmente de alimentos, e a aptidão que esse solo nos dá a nível de Brasília, sua extensão territorial e as riquezas do solo, sabe-se que quando você tem governos honestos, e nós tivermos aí, como estamos tendo nesse momento, e tomara que se dê sequência, seja com outros nomes que venham para frente, o Brasil tem condições de ser aí, se não a maior potência do mundo, mas estar junto aí com os Estados Unidos, a própria China, sim, a Rússia tem alguma condição, mas menor que a nossa, a gente chegar nesse topo, vamos dizer, da pirâmide, que é onde o Brasil cabe tranquilamente, pela extensão territorial e as riquezas que nós temos aqui. Então, essa parte ambiental era usada única e exclusivamente para tentar segurar o Brasil muito dependente, e sabemos que nós não dependemos mais da Europa, acredito que hoje invertiu essa situação. Se nós formos olhar nossa balança comercial, eles dependem muito mais de nós do que nós deles, porque nós acabamos comprando mais do que eles. Mas o mundo tem uma oferta de produto também. São grandes clientes, tem que dar importância para isso, temos que dar importância sim, mas eles não podem querer nos tornar submissos às vontades de algumas lideranças. Não é o povo europeu, do modo geral, mas lideranças deles que querem ser em titular, em liderança, que querem tentar pregar isso, porque a gente sabe que a população europeia, o povo europeu, sua grande maioria, pensa diferente, querem produtos bons, querem uma alimentação saudável, mas querem junto com isso preço, e nós conseguimos ter aqui o nosso alimento bem mais em conta, produzido no Brasil do que o que é produzido na Europa, Carla. Galvão, diante disso, você imagina que os nossos desafios mais fortes ou maiores ou mais presentes deverão ser em 2022 e nos próximos anos afinar a comunicação com esses concorrentes / clientes, quando você olha para desenvolvimento da produção, da industrialização, do abastecimento e da comunicação, né, dessas relações que estão cada vez mais sofisticadas e
consequentemente mais complicadas, né? Eles querem ali colocar nas entrelinhas algumas informações que não existem. Os nossos desafios maiores estão ali na comunicação, Galvão? Eu vou falar que não, viu, Carla? Que não é falta de comunicação, muita gente fala que tem que se comunicar, não é verdade. Quando o cara separa de surdo e não quer escutar, não quer ouvir, não quer enxergar, que a gente sempre tem um ditado, que o pior cego é aquele que não quer enxergar, e o pior surdo é aquele que não quer ouvir. O grande problema da comunicação nossa, ela está mais interna até no Brasil do que lá fora. É quem vai vender desgraça lá fora, quem leva desgraça daqui, que não quer vender o país que ele vive, que ele sobrevive. Principalmente a nossa grande mídia, pelo fato, por várias razões aqui, que você já sabe, corte de financeiro, não foi mais aqueles gastos exagerados que tinha, mas mesmo assim, antes também dos outros governos, por mais que eles tinham, acabavam denigrindo a imagem de um país, em vez de mostrar o país que nós temos aqui e o que é feito aqui. Porque nós servimos de exemplo para qualquer lugar do mundo. Agora, como tem muita gente que sobrevive de desgraça aqui internamente no país, ungueiros, esse pessoal que se diz ambientalista, mas quando chega na hora de se alimentar, ele não esquece que o estômago avisa ele, eles vêm e comem o que a gente planta, o que a gente produz. Então, na verdade, tem muita gente vivendo para vender desgraça. Isso, com certeza, depois vem aí, principalmente de alguns políticos europeus, não são todos, aí tentando de toda forma querer resolver o problema individual de cada país que tem lá, especialmente a França, que sabe-se hoje que a cotação do presidente Macron é super baixa, ele querer recuperar dentro disso na população para querer se manter no poder lá. Então, veja essa preocupação maior da comunicação, ela interna, e o que tenta se vender uma mídia aqui, a grande mídia nossa do próprio país. Porque se a nossa mídia olhasse para o nosso país, desse o reconhecimento que nós temos e mostrasse a realidade que nós temos no Brasil, com certeza seria muito diferente. Porque se comunicar, falar com quem não quer ouvir, com quem não quer entender, aí fica difícil dizer. Eu não concordo, sei que é falta de comunicação, não. Na verdade, que comunicação você tem muito, só que ela chega bastante distorcida por essa grande mídia, principalmente, e pessoas que vivem da desgraça e tentam comunicar lá na Europa, querer vender uma imagem que não é verdadeira. E para o produtor, Galvão, a atenção maior para a safra, principalmente para a safra 22-23, vai se dar sobre os custos de produção, que já é sabido que serão muito mais elevados e com algumas matérias-primas aí escassas de oferta? Bom, nós já estamos atravessando, nós falamos da safra 2021, agora nós estamos aí vivendo a safra 21-22, como já foi relatado inicialmente aí, superficialmente, mas com os problemas já climáticos que nós falamos, sabemos que quem acabou deixando para comprar os insumos agora mais próximo ao plantio já teve problema, os altos custos que esses insumos sofreram e principalmente até em questão até de falta. Como hoje está faltando aí alguns produtos aí, dizer, no mercado, fertilizante para soja, até que a gente não está mais ouvindo tanta reclamação, mas está bastante preocupado com o fertilizante da segunda safra, seja de milho, seja de algodão, seja de girassol, seja de outras culturas, feijões, de um modo geral, Carla. E também a grande preocupação que existe hoje para a soja, a cultura da soja ainda, é a questão do dessecante. Eu acho que foi aí um disparate muito grande que a Anvisa acabou usando, onde ela tirou do mercado aí por uma pressão, pode ter certeza que foi mais de empresas, mas usando sempre esse ambientalista, esse ungueiro que está aí dentro, ganhando dinheiro de alguém para poder criar essa desgraça, tirando o paraquat do mercado, e hoje estamos na falta, além do preço absurdo, a única molécula que ficou aí, dizer que é o diquat, na mão de uma única empresa, dizer a verdade, ficamos refém, ainda mesmo assim ele não existe a quantidade necessária que a gente vai precisar para essa atual safra agora, que começa a colheita na virada do ano, Mato Grosso, alguns outros estados, onde choveu mais cedo esse ano. Então a gente tem uma previsão de uma segunda safra boa também, caso o clima também ajude, mas nós temos esses problemas. E para o milho também, temos aí defensivos aí que ainda não chegou e é extremamente necessário para você fazer o plantio do milho. Mas temos aqui que dar a meia-culpa, ou a culpa inteira, sim, por essa questão que a Anvisa fez em relação ao próprio paraquat, aonde sabemos que os nossos principais concorrentes que produzem soja, ele não está banido, está liberado para ser usado, tanto no Paraguai como na Argentina, como nos Estados Unidos, para fazer a função que ele fazia, ou seja, equalizar, você homogeneizar
a soja no momento que ela está próxima à colheita para se ter maior qualidade do produto. Então, hoje, sem o paraquat no mercado, que não tem prova nenhuma do que sempre se acusou dele, que se ele fosse um produto tão grave quanto venderam aqui no Brasil, ou por que ele não foi banido nesses outros países? Então, isso que é a grande preocupação dessa atual safra ainda, que se resume, é essa situação. E, logicamente, né, Carla, essa safra 22 e 23, aí, qual você relatou, onde praticamente 100% dos produtores não compraram nada, hoje estão em stand-by, estão quietos, e a nossa orientação aqui com a Soja Brasil, aguarde para a compra desses produtos, não vão ceder ao mercado, porque no atual custo dos fertilizantes e dos insumos os defensivos, hoje a safra não paga, a próxima safra não se paga o custo dela de produção. Então, vamos ver nossas áreas de terra, vamos utilizar um pouco daquela poupança que nós temos do fertilizante acumulado desses longos anos e vamos reduzir drasticamente o uso do fertilizante se esses custos não ficarem compatíveis, aonde vai garantir ao produtor que ele vai ter uma receita líquida, dizer, positiva. Pode ser baixo, mas pode ser positivo, tem que ser positivo. E nesses atuais preços aí, falando de $1.000 ou até acima de $1.000, a grande maioria dos fertilizantes a tonelada, não é possível trabalhar nisso. E aumentos aí como o próprio glifosato, diquate, outros tantos produtos que são fundamentais, com 300% em dólar, até mais de aumento, não é possível o produtor comprar nesse momento nada pensando na safra 22 e 23. Então, se isso permanecer, com certeza podemos ter, sim, uma safra comprometida em produtividade e automaticamente cair bastante a produção nacional naquela safra, porque se o produtor querer fazer dentro da normalidade, usar o que ele sempre usou, como fertilizantes defensivos, ele vai ter prejuízo dentro, por mais que ele colha bem, pelo atual valor da soja e o custo de produção. Então, é bastante preocupante essa safra 22, 23, por conta dos custos, viu, Carlos? E a gente vai para um ano de eleições presidenciais, né, Galvão? O dólar tende a ficar extremamente volátil e as decisões do produtor, portanto, vão ter que ser ainda mais pensadas. Olha, com certeza, a gente sempre sabe que, principalmente eleições aí, as principais aí, onde você vai eleger presidente da República, governadores, senadores, faz sempre a inquieta maior em cima da parte do presidente da República, né, deputados federais, deputado estadual. Então, normalmente, em anos de eleição, o dólar fica mais volátil, sempre tem uma tendência de subir bastante. Imagina você nesses preços, aí você falar aí de um produto de $1.000 hoje, aí, dólar batendo aí, querendo bater a casa dos R$6, 5,70 mais ou menos, em cima disso, você chegar nos patamar de 7, 8, 9, sei lá quanto que pode dar esse dólar em momentos de eleição. Por isso que o produtor tem que ficar muito cauteloso, cuidado com as compras em dólar, sim, porque ele sempre flutuou e flutuou bastante, sempre para cima. Essa flutuação, quando sobe e desce a onda do mar, uma hora sobe e não volta mais, nunca aconteceu. Mas o dólar já só volta depois de eleições ou coisa seguinte. Então, tem que ter um cuidado grande, sim, nessas compras que serão feitas aí para a safra 22, 23. Galvão, quando o senhor olha para finalizar 2021, para começar 2022, se o senhor pudesse dar um conselho para o produtor de soja desse país, qual seria a sua principal orientação como presidente da sua principal associação de classe? Qual seria o seu conselho para a gente começar 2022 aí com o pé direito e acreditando que seremos cada vez maiores quando o assunto é soja nesse país? A primeira coisa, Carla, seria do produtor não comprar nada, nenhum tipo de insumo para a nossa atividade rural, tanto faz o da soja como o milho, se permanecer nesses patamares que estão. Certo. Então, acho que pode ter tido aí até um aumento em relação de um ano atrás, vamos dizer, é normal, mas não aumento aí de 100, 200, até 300% em dólar. Não tem justificativa nenhuma. Então, o conselho que eu posso deixar, porque diz que se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né, Carla? É isso. Mas que a pessoa não compre nada nesse momento, que os preços estejam fora da realidade, não sejam compatíveis com o aumento, vamos dizer, não vou falar aqui percentual, mas que não seja aí, dizer, compatíveis muito fora do que se pagou para essa safra atual que plantamos para quem comprou já no início do ano. Então, seria isso a minha grande recomendação. Aguardem, porque com certeza o mercado a gente já percebe que já está começando a ter oferta de produtos que não tinha nem por milagre.
há pouco tempo atrás, já está começando a aparecer em outras áreas, lógico, não na nossa. Posso até citar aqui, eu fazia meses que não vi uma placa mostrando o preço de saco de cimento fora de uma loja de construção que vende material de construção de ferro, e eu já vi lá em Cuiabá, loja, a promoção, cimento, valor tal, ferro tal. Então, quer dizer que isso vai ter que se ajustar, porque esse absurdo, esses aumentos em dólar, não é possível, não é aceitável de jeito nenhum, né, cara? Então, seria isso, tenham cautela, não se afobe, nós temos aí, dizer, muito tempo para frente para se pensar na safra de 22, 23. E essas pessoas que quiserem tirar tanta vantagem, essas indústrias, enfim, essas grandes indústrias, eles também têm compromisso e vão ter que ver que vão ter que baixar na marra esses produtos aí para poder voltar à comercialização normal. Galvão, é sempre um prazer ter o senhor conosco, ter o senhor fazendo esse balanço e trazendo essas perspectivas e falando em nome dos produtores de soja, né, falando pelos produtores de soja. 2021 que não foi um ano fácil para o senhor, né? O senhor teve aí alguns desafios importantes, mas como é importante termos líderes nesse país que tem a força que o senhor tem. Então, muito obrigada mais uma vez por mais um ano a ProSoja Brasil estar conosco. O senhor está conosco, o senhor sabe a importância da referência que o senhor tem para nós aqui no Notícias Agrícolas. Então eu agradeço com todo o meu coração e todo o amor que eu tenho por essa cultura, viu, Galvão? Essa gentileza do senhor estar conosco nesse balanço, e estaremos juntos com certeza em 2022. Muito obrigada. Meu, Carla, deixa eu aproveitar o momento agora. Por favor. Do teu tempo. Se até inicialmente você me provocou na conversa e me passou batido. Essa questão do biodiesel hoje na mistura, que logicamente trouxe aí um gargalo muito grande para as indústrias, essa tirada de 13% para 10%, aí são mais de 20% tirada na mistura. Até naquele momento a gente entendia a medida do governo, que tinha uma ameaça até de falta para a própria alimentação de óleo de soja, né? Mas esse momento que temos aí um estoque bem maior que o do ano passado, não temos risco nenhum. Uma safra aí também prevista para ser maior que a do ano passado, e acreditamos que vai acontecer, até pelo volume de área mais plantada, por mais que a gente tenha algum problema, não justifica esse Conselho Energético do Ministério de Minas e Energia já ter publicado antecipadamente que 22 vai continuar com esse mesmo volume, com esse mesmo percentual de 10%. Eu acredito que isso não significa, se qual é a razão, a gente não consegue entender, com a própria indústria de biodiesel também não consegue entender o porquê de uma divulgação antecipada dessa forma. Também não concordamos da forma que foi feito tirar de 13 para 10, mais de 20% numa única pancada. E agora também falar que 22 vai continuar nos 10%. Então, a gente, como produz a principal matéria-prima para o biodiesel, que é a soja, acho que o governo federal tem que rever, sim, esse conselho, junto com o Ministério de Minas e Energia, e gradualmente, se não quer subir de volta nos 13 imediatamente, mas que vá subindo para 11, aqui mais uns meses para 12, mas não pode fechar o ano com menos de 13% em cima dessa mistura. E quero agradecer aqui, Carla, a oportunidade, mais uma vez, também, da gente estar aqui falando a notícia agrícola, a todo o produtor rural brasileiro, a outros também que nos assistem, a importância que tem a nossa atividade, porque nada mais nós fizemos do que produzir o alimento de todos, inclusive com excedente aí, onde a gente fornece alimento aí mais ou menos para mais de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil, além desses 210 milhões que nós temos aqui, já um pouco mais de pessoas para se alimentar. Então, que cada um que às vezes vai querer falar mal do setor, ou querer falar alguma coisa, às vezes vem falar, querer usar a expressão veneno, o agrotóxico, o defensivo, o pesticida, que isso nada mais é do que o remédio das plantas e dos animais. Que os princípios ativos, muitos e muitos deles, é aquele mesmo que a pessoa vai na farmácia para comprar para ele ingerir, por uma moléstia que ele tem. Então, ele é veneno para praga, ele é veneno para doença, assim na planta, assim no animal, como no ser humano. Mas ele é remédio para o ser humano, ele é remédio para a planta, ele é remédio também para os animais. Então, é isso que eu queria deixar recado para todos que vão nos assistir, os que não são da nossa área, que pensem dessa forma. Todo momento chegar numa mesa para se alimentar, que aqui fora tem alguém, sim, preocupado, uns enfrentando o excesso de chuva com percas, outros com a falta dela perdendo lavoura, mas nós só fizemos uma coisa, plantamos alimentos.
É isso mesmo. Galvão, que o seu 2022 seja excelente, conte sempre conosco, as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas. Um abraço enorme para o senhor, para sua família e para todo o time da ProSoja Brasil. Estenda o abraço da nossa equipe, a sua equipe também. Muito obrigada mais uma vez e já espero o senhor aqui para a primeira de 2022, combinado? Obrigado, Carla, e os mesmos desejos à família e Notícias Agrícolas aí, tá? Beleza? Obrigada, Galvão. Até a próxima. Obrigada. Até. Um abraço. Outro. Pois é, sempre a gentileza e a generosidade do Antônio Galvão, conosco aqui, o presidente da ProSoja Brasil, fazendo esse balanço de 2021 e trazendo as perspectivas e principalmente os desafios para 2022. Como o Antônio Galvão pontuou aqui, né? Desde o finalzinho da safra 2020-21 até chegarmos ao que teremos para a safra 22-23. Então, terminamos a safra 2020-21 com um pouco mais de 137 milhões de toneladas, boas exportações, apesar dos problemas pontuais que nós tivemos no início dessa safra 2021, nós tivemos depois boas surpresas, como mesmo pontuou o Galvão. Na sequência, a gente tem a sinalização de uma safra 2021-22 na casa de 142, a gente tem várias projeções nesse momento, de 142,5 até 144 milhões de toneladas, 145 para algumas consultorias privadas. Mas nós ainda sofremos com alguns problemas pontuais, então o excesso de chuvas em alguns locais, a falta delas em outros locais, principalmente no Rio Grande do Sul. Então isso tem que ser levado em consideração e a gente tem que entender que só lá em janeiro, com o desenvolvimento mais avançado da safra, que a gente vai entender o tamanho e a extensão desse problema. Mas ainda assim, temos um bom percentual já comercializado, menor do que o da safra passada, que teve 70% da safra 2021 comercializada antecipadamente, né? Então nós tivemos um percentual considerável. Para 2021-22, os negócios aconteceram de forma um pouco mais lenta, justamente por conta desses problemas e também desse sentimento do produtor de que o preço pode vir a subir. E para 2022-23, nós temos o principal desafio e a perspectiva mais forte, o que chama mais atenção, um alerta maior, está ligado sobre os custos de produção que deverão ser mais altos e alguns produtos poderão faltar, como é o caso do glifosato, por exemplo. Então, a orientação do Galvão foi: não precisa comprar seus insumos agora, tenha paciência, tenha calma, acompanhe o mercado e vamos entender para onde vão esses preços. Essa foi a orientação do presidente da ProSoja Brasil, entre tantas outras, né? O Galvão, que conhece essa cadeia de ponta a ponta, não à toa que é o presidente da ProSoja Brasil, trouxe, portanto, esse balanço bastante completo. Falou sobre a questão da sustentabilidade do meio ambiente e dos desafios, né, ou dos obstáculos que a União Europeia, por exemplo, tem colocado no nosso agronegócio. Galvão já falou conosco sobre isso aqui, como isso tem muito mais um perfil comercial travestido, né, de preocupação ambiental. Então, estamos de olho nisso também e de olho em tudo aquilo que a sojicultura vai ter que monitorar nas próximas temporadas para que o Brasil continue sendo o maior produtor consolidado, o maior produtor mundial, o maior exportador. Tem todo um fomento à industrialização, né? Mas um ponto de atenção também quando o assunto é a industrialização, que é a mistura fixada nos 10% do biodiesel com óleo de soja. Agora, não só a ProSoja Brasil, mas a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, e outras associações de classe bastante engajadas em recuperar o aumento gradativo do mandatório dos biocombustíveis, do biodiesel especificamente, e a gente também vai acompanhar isso ao longo de todo 2022, entender quais serão os impactos disso para a cadeia produtiva da soja. A gente fica por aqui com esse boletim especial de final de ano no Notícias Agrícolas e segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.